Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves e o nosso foco aqui é fazer análise política e jurídica para você e trazer as informações que você já está acostumado a acompanhar aqui no nosso canal. Hoje é dia 9 de janeiro e tem muita coisa importante. Eu não vou nem. Tem tanta matéria que eu não vou nem pedir para você se inscrever no canal, para a gente chegar a 1.200.000 seguidores. Não vou nem fazer isso. Vou direto para a matéria. E essa matéria aqui eu vou te falar uma coisa. Se eu pedisse para o Boris Casoy dar essa notícia, ele ia começar falando que é uma vergonha, no meio ele pararia para dizer que é uma vergonha e no final ele diria que é uma vergonha. Olha isso. iPhones, MacBooks, armas, lente de 40 mil foram roubadas durante a invasão em Brasília. Prepara o bolso para pagar essa conta, meu amigo. No Palácio do Planalto, agentes patrimoniais já confirmaram em reunião interna com servidores o roubo de iPhones, computadores, MacBook Pro, armas e lentes de fotografia durante a invasão ocorrida no domingo. Na avaliação dos agentes, apenas uma lente de fotografia do modelo utilizado pela imprensa nacional é avaliada em 40 mil reais. Entre as armas, está confirmado que foi roubada uma pistola Glock 9mm. O valor total do prejuízo aos cofres públicos está sendo apurado pelos três poderes e pelo Tribunal de Contas da União. No Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal foram destruídas obras de arte, mobiliário, vidraças, equipamentos eletrônicos e diversos outros itens. Isso é uma vergonha. Tá? Como que algum brasileiro pode falar que uma situação dessa é normal e típica? Não existe. Como? Não dá para um brasileiro falar que a população tem moral para cobrar se começa a atuar dessa forma. Então, eu digo, repito sempre, manifestações pacíficas são e serão sempre bem-vindas. Isso é a expressão da democracia. Entretanto, manifestações violentas, sim, dá todo o substrato para dizer que elas são antidemocráticas. E aí reforça o argumento que é utilizado contra os manifestantes. Não tem nem o que se dizer. Tá? Isso é uma vergonha. Agora eu vou trazer uma matéria que eu acho interessante para você, tá? Do Diário do Centro do Mundo. Pois é, uma mídia de esquerda que vale a pena a gente analisar aqui. Marco Aurélio Melo isenta Bolsonaro e culpa o STF por terrorismo em Brasília. A publicação foi hoje, agora há pouco, 9 de janeiro, por Yuri Luz. Olha só isso. O ex-decano do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, que se aposentou no finalzinho do ano passado, afirmou ao Globo que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é do PL, não tem culpa sobre a invasão protagonizada por seus simpatizantes ao Congresso Nacional, neste domingo. Ele também culpou o próprio Supremo Tribunal Federal pelos atos. Marco Aurélio questionou onde esteve o Estado e por qual motivo não previu e não tomou as providências cabíveis para evitar a invasão. O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, o STF, e o Palácio do Planalto foram atacados. Eu estou estarrecido e a única indagação que faço é: onde estava o Estado que não previu isso e tomou as providências cabíveis? Refiro-me ao Estado como um grande todo, não apenas ao governo do Distrito Federal. É algo impensável ter o STF depredado, ter o Congresso Nacional depredado, como ocorreu. Vamos fechar o Brasil para balanço? Foi o que afirmou ele, tá? E ele ainda continua. Não lembra do Capitólio, porque não lembra o Capitólio, porque foi muito pior do que houve no Capitólio. Lá teve resistência, ou seja, o Estado agiu. E a repercussão internacional aqui é péssima, de um Estado ineficiente, de um Estado que não age. A insegurança jurídica é total para o Brasil. O que o investidor estrangeiro vai pensar disso aqui, que é uma república das bananas? Eu concordo em número, gênero e grau com as palavras do ministro, ex-ministro Marco Aurélio de Mello.
O mercado vai se sentir impactado. A situação não ficou favorável em nenhum dos sentidos. Mas ele continua aqui, ó. O ex-ministro do STF evitou responsabilizar o ex-presidente pelos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília. Os responsáveis estão no Brasil, no território nacional. Considerando as forças repressivas, as forças armadas, Bolsonaro não tem o domínio dessas forças que estão na rua. Ele não tem culpa. Está a quantos quilômetros daqui? Foi o que questionou o Marco Aurélio. Me causou estranheza, e aqui eu citei que é uma mídia mais voltada com viés de esquerda, me causou estranheza o Diário do Centro do Mundo, o DCM, publicar essa matéria, tá? Porque, assim, é uma matéria que não se coaduna e não se enquadra com a linha de raciocínio do Diário do Centro do Mundo e poderia dar a impressão de que eles estão realmente concordando com o Marco Aurélio, que Marco Aurélio diz que a responsabilização não é de Bolsonaro. Eles que tentam jogar sempre a responsabilização sobre Bolsonaro. Mas assim, ainda falando sobre esse assunto, sobre essas pautas, os reflexos são imensos. A gente pode falar, por exemplo, em intervenção federal, e a crítica da parte da direita é que da intervenção federal resultou a possibilidade do Lula colocar um comunista que já trouxe o Fidel Castro no Brasil para ser o interventor federal que atuará em Brasília no segmento de segurança pública. Essa é a crítica da base da direita feita a tudo isso que aconteceu e a decisão de fazer uma intervenção e em cima de todos aqueles atos horrendos e absurdos que realmente a gente viu acontecer em Brasília. Mas outro ato também que chamou atenção, e aqui eu dou crédito da matéria ao Pleno News, Soraya Tronic, você lembra que concorreu a presidente da República, Soraya Tronic? Pois é, ela conseguiu as assinaturas para instaurar uma CPI. A senadora se manifestou por meio das redes sociais e conseguiu as assinaturas. Leia aqui comigo. A senadora Soraya Tronic, do União Brasil, disse que na tarde de segunda-feira conseguiu 31 assinaturas para o pedido de instaurar uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. O objetivo é apurar as manifestações que aconteceram em Brasília no domingo. Alcançamos agora um número maior que o necessário para a abertura da CPI dos atos antidemocráticos do Senado Federal. Agradeço a todos os colegas que apoiaram a iniciativa. A democracia é sagrada, muitos percebem somente depois que perdem. No nosso Brasil, ela sobreviverá, escreveu a senadora no Twitter. Vocês conseguem entender que, em função desses atos, um outro poder que não está dentro do executivo, nem do legislativo e nem do judiciário, agora acaba de se colocar ao lado do Lula. E eu estou falando da opinião pública. Você pode ter certeza que o que teve de pessoas, de várias pessoas, condenando esses atos, e agora falando realmente, sempre foram antidemocráticos. Foi antidemocrático. Pois é. Isso graças a uma ação realmente antidemocrática. E o pior é que eu sei que vai ter gente inocente, gente que não é criminosa, que vai parar de trás das grades por causa disso. Tá? O próprio Múcio já tinha dito, já tinha falado, que já tinha dito e falado que as ações, que as manifestações democráticas na frente dos quartéis eram válidas, democráticas e passíveis de acontecer. Tá? Vários outros parlamentares já se manifestaram sobre isso também. O grande problema é que agora, com a decisão do Alexandre de Moraes, realmente várias pessoas que simplesmente estavam no quartel e que ficaram sabendo do que estava acontecendo lá na Praça dos Três Poderes, talvez até pela rede celular, rede de internet, pelo celular, hoje está presa. Tem quase 2.000 pessoas presas em função disso. E esse é o grande dano à democracia que atitudes impensadas e não inteligentes causam. O aliado de Bolsonaro nos Estados Unidos
que é embaixador do Brasil lá, acaba de ser exonerado. Tá? A publicação foi assinada um pouco antes da invasão, mas já era passível de acontecer. O PT, o PSOL e a Rede pediram o impeachment de Ibanez Rosa, que é governador do Distrito Federal. Em tese, um apoiador de Bolsonaro e conservador. Então, assim, todas as situações levaram para fortalecer o argumento de que as ações eram antidemocráticas. Os três poderes juntos, executivo, o legislativo e o judiciário, assinaram uma nota em defesa da democracia, dizendo que todos aqueles que se manifestavam eram antidemocráticos. Ou seja, a Ordem do Alexandre de Moraes já mandou que vários estados já promovam o fim dos acampamentos. E de fato já está acontecendo. Aqui no estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas preferiu dialogar com os manifestantes e eles já estão dispersando de forma pacífica, ordeira, entenderam o tamanho do buraco que isso se tornou. Entenderam? Então, assim, todo brasileiro tem que ser a favor da democracia, tem que ser a favor realmente de que as manifestações que ocorram no nosso Brasil sejam pacíficas, sejam democráticas, sejam dentro das 4 linhas da Constituição. Esse é o caminho. Esse é o Brasil que foi construído com os anos. Tá? E agora, inclusive, parlamentares que foram eleitos com o voto do povo estão correndo o risco de serem caçados lá dentro do Congresso. Tá? Muita gente de direita que não era vinculado ao Bolsonaro, mas que era conservador de direita, já repudiou os atos. Muitas pessoas que eram da base do Bolsonaro já repudiaram os atos e agora vão para o outro lado. E isso é o que aconteceu por causa de atitudes impensadas. E digo, a maior vergonha, grande vergonha que aconteceu no nosso Brasil pode ser caracterizada ali, porque aquilo ali não é atitude de pessoas patriotas que amam realmente o nosso Brasil. Essa é a minha opinião. Se ficou até o final do vídeo, é importante que você coloque se concorda ou não concorda com os argumentos que eu trouxe para você. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.